Boa noite, tudo bem? Tá sem áudio, Baia. Opa. Tá funcionando agora? Bom, enquanto o professor Rodrigo resolve ali a questão do áudio dele, eu vou passando para vocês aqui algumas coisas. Tá? Eu estou ouvindo, professor Baia. O meu nome é Flávia Zanini, eu sou a coordenadora desse núcleo. Nós temos aí tentado fazer alguns cursos para trazer vocês para o direito esportivo. Eu coordeno o Núcleo de Direito Internacional do Trabalho Desportivo da ESA. E esse curso nós vamos dar em conjunto, eu e o professor Rodrigo Baia, que vai se apresentar para vocês. Eu sou mestre e doutoranda em Direito Desportivo, sou presidente da Sociedade Brasileira de Direito Esportivo e coordenadora do núcleo aqui da ESA. Nós selecionamos alguns temas, né, para fazer cursos para vocês que fossem coisas essenciais, não só para quem pretende entrar no direito esportivo, mas assuntos que nós vemos que mesmo as pessoas de dia a dia têm dificuldade, têm dúvidas, e muitas vezes acaba atrapalhando processos, como nós vamos mostrar aqui alguns processos na prática, de uma forma muito grave, assim, acabam acontecendo situações por erro, por falta de conhecimento de jurisdição esportiva, que acaba tendo consequências, assim, muito graves, tanto para as pessoas físicas como também para as instituições. Eu vou deixar que o professor Rodrigo se apresente, e vão ser 5 encontros nossos, então nós optamos por, neste primeiro encontro, o professor Rodrigo vai dar para vocês toda a base, né, que é um tema que ele domina muito, aí o tema dele de mestrado, doutorado, e também ele deu essa matéria muito tempo, assim, durante o semestre inteiro em faculdade. Aí na aula que vem eu venho ficar com vocês, na próxima ele, na outra eu, na outra ele. Então, assim, vocês vão intercalando. Rodrigo, pode falar. Bom, pessoal, boa noite, tudo bem? Todo mundo me escuta bem aí? Sim? Que bom, certo. Que bom, que bom. Só pedir inicialmente, então, para todo mundo colocar o mudo aí, né, no áudio de vocês. E porque eu vi já tem gente ouvindo o jogo aí, vai que comemora gol, né, pessoal? Nem sei qual que é o jogo que tá passando nesse momento. Eu vou me apresentar para vocês, né? Meu nome é Rodrigo Baia, eu sou catarinense, né? Então, a Flá é gaúcha, né? Então, a gente está tendo aí uma dupla do sul do Brasil, né? Estamos também acompanhando. O futebol catarinense está todo aí também nos campeonatos da Série A, B e C, né? O Avaí na Série A, Figueirense agora no quadrangular final da Série C, que são os 2 times de Floripa. Mas no momento eu estou no Rio, estou aqui num quarto de hotel aqui, os Arcos da Lapa aqui como quadro, né? Então, depois eu queria ouvir um pouquinho de vocês, saber de onde vocês são, qual que é a formação de vocês, entender um pouquinho a realidade de vocês. Estamos já em 40, né, Flávia? 45, 46 pessoas na sala. 49, Rodrigo. 49, maravilha. E esse curso conta, atualmente, na última atualização, né, com a margem de erro do Ibope aqui, com 170 inscritos, né, o curso de jurisdição esportiva aqui da ESA da OAB de São Paulo. Bom, falar um pouquinho de mim para vocês, a gente vai estar conversando, são 5 encontros, né, então esse já foi um grande presente da ESA para a gente, porque normalmente a gente é convidado para dar palestras de 30, 40 minutos, né, fiz bastante isso, antes da pandemia, mas na pandemia mesmo o tempo inteiro, né, chegou uma hora que a gente era uma máquina de lives, né, e essa oportunidade de poder trazer um curso com maior densidade jurídica para vocês é uma coisa que me alegra muito, e aí eu vou explicar um pouquinho para vocês até da minha formação e por quê, né, que a gente se alegra tanto com essa oportunidade. Bom, como eu falei para vocês, meu nome é Rodrigo Steinman Bayer, eu sou bacharel em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. O meu mestrado foi na área de Direito Internacional, com enfoque em International Sport Law, o Direito Internacional Desportivo, e, basicamente, em sede de doutoramento, a minha pesquisa é na área de jurisdição desportiva. E a gente vai estar conversando e entendendo bastante o que é a jurisdição esportiva e a complexidade da jurisdição desportiva. Hoje, atualmente, sou presidente do Tribunal de Justiça Esportiva do Futebol de Santa Catarina, do qual, inclusive, eu estou vendo aqui,
porque só fica algumas pessoas na minha primeira tela, né? Mas eu estou vendo o doutor Henrique Labos aqui, o doutor Leonardo Pacheco, não sei se a doutora Vitória Bartel também está presente, mas a gente tem um número grande de inscritos aí, todos auditores do TJD do Futebol de Santa Catarina, agradeço já pelo prestígio. E também sou vice-presidente da Sociedade Brasileira de Direito Desportivo, né, do qual a Flávia preside, então a gente faz essa dupla, né, Flávia? Flávia manda e eu obedeço, mas a gente tenta auxiliar da melhor forma, né, os trabalhos da SBDD, que é uma instituição, uma das 3 maiores, né, instituições de direito esportivo do país, junto com o Instituto Brasileiro e a Academia Nacional, e a gente tem muito um enfoque de transmissão de conhecimento, né, Flávia, essa nossa vocação acadêmica, essa vocação de ensino, e hoje, atualmente, sou o secretário adjunto da Comissão Nacional de Direito Esportivo da OAB Federal, presidi a Comissão de Direito Esportivo da OAB de Santa Catarina por 6 anos, e agora estou nessa missão aí junto à Comissão Nacional da OAB. Como acadêmico, né, também estou hoje cursando o meu doutoramento na Espanha, na Universidade de Alicante, e fui o fundador da cadeira de Direito Desportivo na Universidade Federal de Santa Catarina, né, que hoje são, pelo menos na época, eram apenas 5 cadeiras em universidades públicas sobre direito desportivo no nosso território nacional, nenhuma obrigatória, todas eletivas, né, e a gente até, evidentemente, entende também. E como eu falei para vocês, a nossa ideia, nesses 5 encontros, é apresentar todo o panorama sobre tratamento de conflitos desportivos, analisando a nossa situação hoje, Brasil, mas fazendo toda uma análise horizontal com um modelo de direito comparado, entender como é que é o tratamento de conflitos esportivos, especialmente no território europeu, que acaba adotando majoritariamente o sistema federativo do desporto, né? E aí a gente vai estar conversando um pouquinho sobre esses sistemas, né? Mas a gente sabe que países, por exemplo, como Estados Unidos, Japão e Austrália, majoritariamente funcionam dentro dos sistemas de ligas esportivas, sem uma submissão direta a entidades internacionais, né? O sistema federativo, existe uma submissão a entidades internacionais, praticamente todas elas sediadas no território europeu, e a gente, nos países, né, nos países, através das suas entidades reconhecidas por essa entidade internacional, funcionamos quase num sistema de franchising, né? Nós somos como uma franquia FIFA no Brasil, por exemplo, por meio da Confederação Brasileira de Futebol, que, por sua vez, se desprende em outras franchisings aqui, com abrangência territorial mais limitada. Legal? Então, a partir disso, Flávia, eu não sei se valeria a pena a gente abrir para vocês se apresentarem bem rapidinho, a gente vai ter 5 encontros, né? Uma pergunta que já me fizeram, Flávia, se depois vai permanecer gravadas as aulas, eu não sei responder ainda, se a ESA vai disponibilizar para quem não está assistindo ao vivo, mas acho que é uma informação importante, né, Flávia, para o pessoal que porventura perca o encontro, né? Sim, eu estou até perguntando aqui, porque o que acontece? De acordo com o curso, a gente muda isso, né? Normalmente, o que acontece... Opa, peraí, estou tentando ter disponibilizado. Normalmente, o que acontece? Ela fica disponível para os inscritos, né, durante o período do curso. Aí, agora, estou perguntando... Tipo, se perdeu uma aula aqui, né? Ó, o Marcelo está respondendo. Normalmente, é concentração de direito esportivo. Disponíveis para 30 dias. Bacana. Pessoal, vou só pedir assim, um cuidado redobrado com a questão de permanecer no mudo aqui, né? Para a gente não ter esse problema de interferência durante as aulas aqui. Alexandre, tu pode passar para o Bayer silenciar se precisar, pedindo para o suporte. Pessoal, então, eu estou tentando, tem um aluno ali com o microfone aberto ali, Ele já silenciou, o suporte está acompanhando a gente aqui. Suporte, coloca a gente como ADM aqui, que a gente caça a palavra aqui, né? Fica mais fácil. Pessoal, Flávio, acho que dá para quebrar esse protocolo, né? A gente vai ter 5 encontros, a gente vai se conhecer. Eu queria abrir um espaço bem rapidinho, para que eles se sentirem confortáveis, bem rapidinho, só dizer o nome e comentar aí se é advogado, se é estudante de direito, se atua em outra área do desporto,
assim, 30 segundinhos só para a gente conhecer vocês e eu perceber aí qual que é o perfil dos nossos alunos. Pode ser, gente? Então fiquem à vontade, eu vou deixar a palavra aberta para cada um e cada uma se apresentarem, tá? Só deixar claro que eu não vou poder dizer qual é o meu time do coração, porque eu presido o TJD do futebol, né, gente? E as torcidas organizadas já ficam no meu Facebook e no meu Instagram para ver se conseguem descobrir alguma camisa, então a descrição aqui é total. Torço para todos, né? Todos os clubes de Santa Catarina. Tá bom, gente? Palavra aberta aí. Vou passar aqui isso para quem levantar a mão, ótimo, pode ser. Vou começar aqui pelo Rodolfo Veloso, então. Não tem a mãozinha aqui no aplicativo. O Rodolfo Veloso, por gentileza, que foi o primeiro a levantar a mão e passar a palavra para você. Obrigado, professora, colegas, boa noite a todos. Meu nome é Rodolfo Veloso, como está escrito aí no aplicativo. Sou advogado do Distrito Federal, fiquei sabendo do curso por colegas da Comissão de Direito Esportivo da OABDF, e sou advogado civilista, internacionalista, mas o meu contato com direito esportivo é mais como torcedor de time de futebol, que gostaria de entender mais esse lado que dialoga com a profissão de advogado e o esporte, a paixão. Então, eu queria entender esse lado, como funciona, apesar de não trabalhar na área, tenho muito interesse e gostaria de estar me aprofundando, por isso estou aqui. Obrigado a todos. Bacana, Rodolfo, colega do Distrito Federal, então, prazer tê-lo. Vou passar aqui para o Leonardo Pacheco, que também levantou a mão aqui, por gentileza. Boa noite a todos, meu nome é Leonardo Pacheco, sou advogado, trabalho aqui em Florianópolis, milito na área do direito esportivo, principalmente na parte de intermediários, agentes e jogadores. Como um aficionado pelo direito esportivo, vejo o curso como uma grande oportunidade de continuar estudando, né? O trabalho da professora Flávia e do professor Rodrigo, conhecido aí no âmbito nacional pela competência com que lidam, com que ensinam a matéria, e me coloco à disposição também no que eu puder ajudar, e desejo novamente um bom curso a todos. Um abraço. Bacana, Leonardo, obrigado. Deixa eu passar a palavra, então, aqui para Cíntia Silva, perdão, aqui, por gentileza. Oi, estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Tá, eu não vou abrir minha câmera porque tá muito ruim minha conexão, tá? Mas quero agradecer vocês, né, por essa, para mim é uma aula. Eu sou bacharel em Direito, acabei de me formar. Desde o início da minha faculdade, a minha pretensão era atuar no direito desportivo, até por ser apaixonada por esportes, principalmente futebol. E estou aqui nos contatos e no caminho para conseguir chegar nessa área, que é difícil, né? Mas a gente tem que ter fé. Bacana, Cíntia. Com certeza, a gente sabe que é uma caminhada árdua, né? É um meio, ainda no Brasil, o esporte, ele tem um potencial econômico muito grande, mas pouco explorado, e a gente sabe que o direito desportivo ele vai crescer a partir do momento em que o produto esporte for melhor explorado do ponto de vista econômico. Então, a gente acredita aí que o potencial é muito grande, e boa sorte aí na caminhada. É perseverar, sem dúvida que esse é o grande remédio sempre, né? Perseverança e resiliência. Bom, deixa eu passar aqui para o doutor Henrique Labs. Eu sou de São Paulo, tá? Eu esqueci de falar para vocês. São Paulo, Cíntia, legal. São Paulo, capital? Isso, São Paulo, capital. Legal. Obrigada. Boa noite a todos, boa noite, presidente, boa noite, professora Flávia. Meu nome é Henrique Labs da Fontoura, está ali já descrito. Eu sou advogado há 25 anos de advocacia, mais 2 de estágio, são 27 anos nessa estrada. Não atuo profissionalmente no campo do direito desportivo, mas fiz questão de participar desse curso porque é uma paixão que a gente tem. Hoje eu estou aqui com o agasalho do meu Atlético Paranaense, que eu era para ter ido no jogo, mas por conta de uma audiência presencial que tem em Florianópolis amanhã, acabou inviabilizando. Além da advocacia, eu fui de 2015 a 2020 auditor do Tribunal de Justiça Desportiva de Santa Catarina. Fiquei afastado 2020 e 2021, e a convite do professor Rodrigo,
honrosamente fui reintegrado às fileiras do Tribunal de Justiça Desportiva, onde atuo de novo como auditor, e é um trabalho que a gente faz por absoluta paixão. E dentro dessa paixão é que a gente quer se aprofundar e conhecer um pouco mais do direito desportivo e aquilo que a gente possa colher de frutos a partir desse curso que eu tenho certeza tão bem ministrado. É um prazer estar na presença de vocês. Obrigado, Henrique. Deixa eu passar a palavra, então, para a Morgana Fonseca, por gentileza. Boa noite, me ouvem? Sim. Boa noite, doutor Rodrigo. Boa noite, Flávia. Eu sou advogada formada, fui aluna da Flávia no curso de gestão desportiva no Grêmio, tenho pós em gestão desportiva, atualmente eu moro em Portugal, vim cursar mestrado de gestão desportiva aqui na FADEUP, e estou sempre tentando me atualizar e fazer cursos tanto daí quanto daqui, sempre me mantendo dentro da área, e o direito esportivo faz parte da minha vida. E eu vi a publicação da Flávia e não podia deixar de participar desse curso, apesar do fuso, que aqui já são 11h30, mas estou aqui sempre para aprender, adoro direito esportivo, quem precisar de alguma coisa também me coloco à disposição de todos. Bacana, Morgana, prazer te ter também. Madrugadão do direito desportivo aí, né? Pois, é verdade. Espero que valha a pena aí. Satisfação te receber. Deixa eu passar a palavra agora para o Vinícius Pinheiro, por gentileza. Oi, boa noite, doutor Rodrigo, doutora Flávia, boa noite a todos. Eu sou advogado aqui em São Paulo, na capital. Estou pertinho do estádio do Morumbi, de São Paulo, mas o meu time do coração é o Corinthians, então daqui a pouco eu vou sofrer. E eu não atuo no direito desportivo, eu atuo na parte da indústria fonográfica, né? Eu coordeno o setor jurídico de uma gravadora aqui de São Paulo, chamada WS Records, e acabei esbarrando em uma ocasião com o direito desportivo, quando o meu chefe começou a empresariar um jogador que está no São Caetano, e aí eu tive que me inteirar um pouco dos contratos, né, tive que correr um pouco atrás disso, e tive a oportunidade aí, através desse curso, que eu sempre fico caçando os cursos na ESA, essa parte do direito do entretenimento como um todo, é sempre meio difícil de achar conhecimento por aí, né, então sempre estou caçando os cursos e me interessei por esse tema, porque eu gostei bastante da experiência também. Bacana, Vinícius. Sem dúvida, né? Nos Estados Unidos, em especial, né, o direito desportivo, o sport law, normalmente se vincula muito, né, com entertainment law, e a gente acredita que existe um potencial muito grande aí na fusão dessas áreas, né, ou seja, no desenvolvimento do esporte como produto, né, e não apenas como paixão. Legal, Vinícius, seja muito bem-vindo. Deixa eu passar a palavra aqui para o doutor Vitor Luiz. Boa noite a todos. Eu sou advogado aqui no estado do Rio de Janeiro, né, sou pós-graduado em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Tive meu primeiro contato com Direito Desportivo esse ano, né, além da grata possibilidade, né, de ter cursado ali junto ao grupo de estudos da UERJ, né, de Direito Desportivo. É um curso que foi, salvo engano, foi entre junho e julho, inclusive a professora Flávia Zanini fez parte também, né, dando aula ali. Excelente aula, por sinal, né? E atualmente eu estou pós-graduando em advocacia privada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul e também pela Trevisan, no caso em Direito Desportivo. Bacana, Vitor. Eu também sou membro da Comissão de Direito Desportivo do município de Niterói, aqui no Rio de Janeiro. Legal. A Trevisan é do Ricardo Jorge, não é? Ele que coordena, não? Jucá. O Jucá também. Isso. Legal. Bacana. Isso. Que legal. Bem-vindo, Vitor. Estou aqui no Rio, aí estamos pertinho hoje. Deixa eu passar a palavra, então, para Carla Macedo, por gentileza. Ótima noite a todos. Um prazer. Meu nome é Carla. Eu resido em Mogi das Cruzes, São Paulo.
sou estudante do último ano de administração e, simultaneamente, ciências contábeis, mas a minha paixão é futebol. É a área que eu quero me especializar, estou estudando bastante para buscar uma oportunidade. Mas eu também gosto muito de direito, né? Acredito que direito, contabilidade, administração caminham juntos. Então, eu vi nesse curso uma oportunidade de grande aprendizagem. Então, quero aprender com vocês e dividir o meu conhecimento da área administrativa financeira, na qual eu atuo há mais de 10 anos. Legal, Carla. Prazer aí, muito bom. Enriquece muito essa presença multidisciplinar aí, enriquece bastante o nosso curso, sem dúvida, tá bom? Seja bem-vinda. Deixa eu passar a palavra aqui para Simone Piloto, por gentileza. Boa noite a todos. Simone Piloto, eu sou advogada em São José dos Campos, sou especialista em Direito Desportivo pela primeira turma da ESA de São Paulo em 2007. Acompanhei muito o trabalho do Dr. Marcílio Krieger, gosto muito aí do pessoal de Santa Catarina. Um abraço a todos, bom curso. Que legal, Simone, que memória gostosa agora que tu invocou. Eu também fui discípulo do Dr. Marcílio Krieger no meu início de jornada. A gente vai estar conversando, né? Eu comecei a advocacia no futebol, né? Advoguei para, salvo Joinville, advoguei para todos os clubes catarinenses, advoguei para Avaí, Criciúma, Figueirense, Brusque, por aí vai. E o Dr. Marcílio Krieger era sempre a fonte de consulta dos casos impossíveis, né? Quando eu tinha um caso impossível, eu ligava para ele, o advogado mais criativo que eu tive a oportunidade brilhante, que eu tive a oportunidade de conhecer. E até, Simone, para que tu saiba, hoje, aqui em Santa Catarina, a Secretaria de Esporte de Santa Catarina tem hoje uma premiação anual chamada Medalha Marcílio Krieger, que premia aí pessoas que se destacam na área de Direito e Desporto. Então, uma singela homenagem, um reconhecimento do Estado de Santa Catarina ao trabalho do Dr. Marcílio Krieger aqui. Deixa eu passar a palavra aqui, por gentileza, para Luiz Carlos Rocha. Boa noite, doutor Rodrigo. Boa noite, doutora Flávia. Está me escutando bem? Eu não vou abrir a minha câmera porque eu estou todo quebradinho aqui. Eu tive um acidente de moto tem 13 dias, então estou todo quebradinho. Mas vamos lá. Eu sou graduado em jornalismo e direito, pós-graduado também em jornalismo e direito, e tenho uma pós-graduação que eu fiz, acabei recente, né, em 2021, sobre gestão desportiva na PUC. E eu sou um dos donos de um site que mexe com futebol, né? Tem duas associações aqui no Rio de Janeiro, na qual eu sou diretor de futebol das duas, e faço parte também da comissão de esporte da OAB Niterói, né? E sou benemérito da Federação de Futebol do Rio de Janeiro. Legal, que legal. Bacana, Luiz. Então, bom, primeiro, boa recuperação, né? E espero que goste bastante do curso aí. Passar a palavra para o Sidney Leopoldino. Boa noite. Eu sou Sidney Leopoldino, sou advogado, tenho 29 anos, sou pós-graduado em Direito Previdenciário e Lei Geral de Proteção de Dados. Atualmente eu estou pós-graduando em Direito Desportivo e faço parte, como inscrito, do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem. Então, eu estou atuando bem nessa área, já estou me ingressando há algum tempo, mais ou menos aí há 1 ano e meio, nessa luta para me firmar com o direito esportivo. Bacana. Tu é da onde, Sidney? Desculpa. Eu sou de São Paulo, Zona Leste de São Paulo, da Vila Matilde. Legal. Prazer. Deixa eu passar a palavra aqui, então, por gentileza, para o Germano Palácio. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Flávio. Boa noite a todos. Espero que estejam todos bem. Eu sou advogado, procurador municipal, mas o grande detalhe é que eu sou diretor jurídico de um clube de futebol, do Fortaleza Esporte Clube, desde 2017. Né? Sou especialista no direito esportivo, comando o departamento há alguns anos, e gosto sempre de estar participando desse tipo de evento para ouvir a posição sempre dos auditores, dos palestrantes, e até encontrar novos talentos para o nosso departamento. Então, gosto sempre de estar presente nesses eventos. Boa noite a todos. E me desculpem que eu vou ter que sair um pouquinho mais cedo, porque daqui a pouco começa o nosso jogo aqui com o Fluminense,
E aí vamos ter que sair, não vou poder ficar todo, mas nos outros eventos eu vou participar um tempo a maior, tá bom, Rodrigo? Imagina, prazer, doutor Germano deve estar muito feliz aí com a vitória, né, no clássico recente agora, eu só entrei alegria. no clube na Série C, lá em 17, né? Assumi o departamento de diretoria em 17, e estamos até hoje da Série C a Libertadores, graças a Deus, se Deus quiser, Deus ainda vai abençoar bem mais. Que bom, que bom. Boa sorte aí para vocês no jogo, viu? De logo mais. Deixa eu passar a palavra aqui, por gentileza, ao Rodrigo Camargo. Boa noite a todos, os pares, colegas. Eu sou o Rodrigo, falo aqui de Ponta Grossa, no Paraná. Atualmente sou mestrando aí no curso de Ciências Sociais da Universidade do Estado. Atuo já no direito esportivo aí há um longo período. Faço parte do Tribunal de Justiça Desportiva do Governo do Estado. Sou delegado da CBF e sou ex-árbitro de futsal aí do quadro nacional aí por 17 anos. Então, estamos aí para aprender mais um pouco aí e também contribuir na medida do possível. Um grande evento a todos aí, um grande curso para todos. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Xará. Deixa eu passar a palavra, então, por gentileza, ao Herculano Spadaro. Opa, tem que tirar do mutezinho aqui do Meet. Me ouve? Deu, agora sim. Doutor Rodrigo, a doutora Flávia, né? Eu sou do Rio Grande do Sul, sou advogado e atuo no direito desportivo, fazendo parte, sou presidente do Pleno do Futsal, né? E aprendendo, sempre, né, doutor Rodrigo? E cumprimentando a vocês dois, cumprimento os participantes aí do curso. Bacana. Já imaginei que era gaúcho pelo chimarrão, né, doutor Herculano? Então... Não largo. É de manhã e à noite. Verdade. Bem-vindo aí, prazer te ter no curso. Deixa eu passar a palavra de imediato. Só interromper um segundo, Rodrigo, aqui para me despedir de vocês. Então, a aula que vem é comigo, a gente vai tratar aí, já vi que tem gente do doping aqui que vai gostar, a gente vai tratar Tribunal Antidopagem, vai tratar todas essas questões também de jurisdição nesse aspecto. Então, vou deixar vocês com o professor Rodrigo aqui, que eu vou ter que dar uma mutada, mas daqui a pouco eu volto também, mas só para já dar um tchau. Prazer aí a todos e um ótimo curso. Até mais, Flá. A Flá vai tá ministrando aí os encontros 2 e 4, né? E eu o encontro 1, 3 e 5. Já vou também, após aqui as apresentações, passar toda o cronograma, né? E a matriz aqui curricular aí de cada aula, tá? Deixa eu passar, então, a palavra para a Bianca de Oliveira, por gentileza. Boa noite, eu sou a Bianca, sou de São Bernardo do Campo, em São Paulo. Sou estudante de Direito, estou no 4º semestre da faculdade. Ainda não tive muito contato com Direito Desportivo, então resolvi fazer o curso para aprender um pouco mais, porque eu sou fã de esportes e gosto muito dessa área. E é isso. Legal, Bianca, bem-vinda. Deixa eu passar a palavra, então, para o Cássio Silva, por gentileza. Alô, boa noite, estão me ouvindo? Eu sou aqui também de São Bernardo do Campo, ó, colega aí, né, futura colega. Sou advogado, pós-graduado em processo do trabalho e de trabalho, pós-graduando em direito esportivo, atuo no esporte há mais de 30 anos, mas é numa área, no esporte, uma modalidade que é xadrez. Eu sou árbitro internacional de xadrez, né? Inclusive participei de mundial de xadrez e tudo que vocês imaginar nesse esporte, eu participei. E sou atualmente membro da Comissão de Direito Desportivo da OAB São Paulo. Inclusive, ontem estivemos participando aí no evento no Comitê Paralímpico Brasileiro, que foi maravilhoso, né, Rodrigo e doutora Patrícia? Então, muito me satisfaz estar aqui participando desse curso com vocês do Brasil inteiro aí, né? Legal, Cássio. Prazer, viu? Satisfação de ter também. E passar a palavra aqui para a doutora Vitória Bartel, por gentileza.
Boa noite a todos. Eu sou de Florianópolis, Santa Catarina. Tive o prazer de ser aluna na Universidade do Dr. Rodrigo, na disciplina de Direito Desportivo. Eu sou advogada, atuo principalmente na área de Direito Desportivo Trabalhista. Também sou auditora aqui do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol de Santa Catarina, auditora do STJD do Handebol e secretária adjunta da Comissão de Direito Desportivo da OAB Santa Catarina. Agradeço a oportunidade e bom curso a todos. Legal, Vitória, obrigado. Bom te rever aí, como sempre. Deixa eu passar a palavra, então, por gentileza, aqui ao Gustavo Gomes. Boa noite, doutor Rodrigo, aos demais colegas. Eu sou o Gustavo Aranha Gomes, sou advogado em Brusque, Santa Catarina, pós-graduado em Direito Empresarial e atuo no ramo do Direito Empresarial, especialmente societário, mas desde a graduação eu nutro um sentimento especial pelo direito desportivo e a partir do corrente ano eu decidi me aprofundar mais no assunto e quiçá ingressar na área, passar a atuar também no ramo do direito desportivo. Um abraço a todos e um bom curso. Legal, Gustavo, prazer te rever também aí, viu? Um bom curso. Passar a palavra aqui para o Everaldo Matos, por gentileza. Boa noite a todos, boa noite, doutor Rodrigo. Eu sou Everaldo, sou de Santos, São Paulo, sou advogado e sou um aficionado por esporte, um pouco menos para futebol, mas todos os outros, principalmente os ligados à bicicleta e corrida. Eu não tenho experiência com direito esportivo, mas eu fui desafiado há 6 meses atrás a criar um estatuto de uma liga de bicicross no estado de São Paulo, e foi meu primeiro contato, então demandou bastante estudo, bastante dedicação, e eu acabei gostando bastante do assunto, e estou tendo a oportunidade agora de conhecer mais com vocês. Bacana, Obrigado. Bacana, Everaldo. Prazer, viu? Passar a palavra, então, por gentileza, ao Lucas Dias. Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas, sou de Pouso Alegre, Minas Gerais. Eu sou graduado em Direito, pós-graduado em Direito de Família e Sucessões, também empresarial, mas atualmente eu estou cursando bacharelado em Educação Física, que é uma área que eu tenho me apaixonado recentemente pela promoção de saúde, e procurei o curso numa tentativa de unir essas duas paixões, que são o Direito e o Esporte. Legal, Lucas, legal. Que seja aí mais um incentivo nessa caminhada, então. Obrigado. Passar a palavra, então, por gentileza, ao Marcos Ibias. É Marcos Ibias ou Ibias? É Marcos Ibias. Ibias. Tudo bom? Boa noite a todos. Estou falando aqui de Porto Alegre. Meu ramo é o Direito do Trabalho, sou pós-graduado em Direito do Trabalho. E fui durante 15 anos chefe de gabinete do ministro Caputo Bastos no TST, e com ele que eu aprendi a gostar do direito desportivo. Nós, em 2013, ele pediu minha ajuda e nós criamos a Academia Nacional de Direito Desportivo, e dali que foi meu contato com o direito desportivo. Faz 1 ano e meio que eu saí do tribunal e voltei para a advocacia, e fui convidado para ser presidente da Comissão Nacional de Direito Desportivo da ABA, que é a Associação Brasileira de Advogados. Também sou membro da SBDD e membro da Comissão de Direito Desportivo da OAB do Distrito Federal. E não tem como me desligar do direito desportivo, né, depois que eu passei lá 7 anos com o ministro Caputo Bastos cuidando da NDD. Então tenho aqui vários amigos e tenho vários amigos no direito desportivo, e sempre que tem um curso, vi esse curso sendo propagado pela Flávia. Flávia é minha amiga pessoal, e decidi acompanhar vocês aqui. Tenho certeza que vai ser um grande momento de aprendizagem. Bacana, Marcos. Obrigado. Vou passar aqui a palavra, então, para a Selma Cecília da Silva. Boa noite a todos. Eu sou advogada há mais de 20 anos na área trabalhista e empresarial.
tenho pós-empresarial em trabalhista e terminei uma de desportivo. Eu sou titular em sustentação oral em escritório na área de coordenadoria também de novos negócios, e esse curso me chamou a atenção porque já fiz outros também fora da pós relacionados à justiça desportiva, e eu não vejo a hora de um dia fazer uma sustentação oral também aí nos tribunais, né? Estou Bacana, acompanhando os colegas da área desportiva, assim, com algumas mentorias relacionadas a projetos desportivos, que eu amo muito, em relação também a algumas categorias de bases, tem atletas também que me procuram, acabo repassando para alguns outros e acompanhando, porque o trabalho que eu estou agora está me sugando bastante na área empresarial trabalhista, mas eu quero estar mesclando para onde eu tenho uma oportunidade, né, de estar trabalhando num clube, aí, num departamento jurídico, aproveitando essa experiência de mais de 20 anos na área empresarial, e agora com o desportivo também. Obrigada, boa noite a todos. Obrigado, Selma. Tu fala da onde, perdão? São Paulo, capital, perdão, pessoal. São Paulo, Boa noite. São Paulo, legal. Gente, minha fila de gente com mão levantada terminou aqui. Se alguém mais quiser levantar a mão aqui para se apresentar, fiquem à vontade. Tranquilo, gente. Opa, vem aqui. Luane, por gentileza. Boa noite a todos. Conseguem me ouvir? Sim. Eu sou de Balneário Camboriú, estou fazendo faculdade de Direito, estou no 4º período e atualmente sou estagiário do Tribunal de Justiça Desportiva de Santa Catarina. Legal, Luane, legal. Luane é nossa estagiária lá no TJD e vai estar participando com a gente no curso. É um prazer te receber. Me ajudou também ali com a parte do template aí dos slides, te agradecer por isso também. Pessoal, então, vou aproveitar, a gente agora é 7h47, e eu quero pelo menos ter 1 hora aqui de conteúdo com vocês, tá? Para vocês já sentirem qual é o espírito, qual que é o objetivo do curso. Inicialmente, tá? São 5 encontros. O que a gente vai tratar em cada encontro? Qual que é o objetivo? Que vocês possam enxergar o tratamento de conflitos desportivos como de uma forma sistêmica e de uma forma completa. Porque na maior parte das vezes, né, as pessoas tratam de alguns órgãos ou alguns entes que tratam de jurisdição esportiva. Exemplo, justiça desportiva. Mas a gente sabe que uma problemática desportiva, um conflito desportivo pode receber vários tratamentos, e a justiça esportiva é apenas um deles. E a gente está falando aqui de CNRD, está falando de arbitragem, pode estar falando em hipóteses em que o ingresso na justiça comum é possível, mesmo sem esgotamento de vias da justiça esportiva, e como funciona o tratamento de conflito esportivo também internacionalmente, né, em outros países e no âmbito internacional. Como ficou a nossa divisão de encontros, até para que vocês possam se organizar? Quartas-feiras, das 19 às 21 horas, salvo o dia 7 de setembro, né, que é um dia de feriado nacional, é o único dia que a gente vai estar pulando o nosso calendário. Então, a gente vai ter o nosso próximo encontro dia 24, 31, dia 14 de setembro e encerramento dia 21 de setembro. Nessa aula 1, basicamente eu quero trabalhar com vocês os aspectos conceituais de direito, jurisdição e desporto. Legal? Então, a gente vai estar falando um pouquinho a diferença entre direito público do desporto, lex esportiva, como funciona esse sistema complexo de uma forma mais abrangente, de uma forma mais geral. A Flávia, na aula 2, vai estar conduzindo a aula sobre movimento desportivo, para que vocês possam entender a estrutura, a arquitetura do movimento desportivo, falando aqui de movimento olímpico, movimento federativo, movimento antidopagem e as hipóteses de validação externa de decisões intracorpóreas no direito desportivo, que basicamente são aqui consubstanciados num ente arbitral chamado CASTAS, Corte Arbitral do Esporte ou Tribunal Arbitral do Esporte. Legal? No encontro 3, novamente comigo, a gente vai tratar o sistema brasileiro, que é o sistema constitucional desportivo brasileiro, falando um pouquinho do assentamento jurídico do direito constitucional desportivo no Brasil, e especialmente as hipóteses de acesso ao Poder Judiciário. Como o Poder Judiciário deve lidar com demandas esportivas, e em que momentos ele pode interferir, fazendo uma crítica sempre com base na autonomia desportiva. O encontro 4
a gente vai estar voltando com a professora Flávia Zanini, que ela vai tratar especificamente de justiça desportiva, Tribunal Esportivo Antidopagem, CNRD e CBMA, que é a Câmara Nacional de... a CNRD da CBF e a CBMA, que é a Câmara Arbitral, que hoje tem competência recursal em relação às demandas da CNRD. No encontro número 5, a gente vai tratar leading cases, basicamente, de desporto nos tribunais. Então, como é o tratamento jurídico de casos nos tribunais no Brasil e fora do Brasil, com ênfase que em judiciário brasileiro, judiciário europeu, e com enfoque especial no judiciário suíço, e no judiciário comunitário, que é o Tribunal de Luxemburgo. E aí a gente vai estar fazendo aqui uma aula que trata muito de interferência e intervenção estatal no desporto. Legal? Então, como vocês podem ver, é um curso bastante abrangente, que vai tratar desde o nascedouro até todas as possibilidades, toda a repartição de competência / jurisdição para o tratamento desses conflitos. Vocês gostem, né? Foi idealizado com muito carinho para vocês. E eu vou começar aqui, já peço licença para estar aqui apresentando os slides. Eu vou estar compartilhando com vocês todos os slides aqui da aula, tá, gente? Das 5 aulas. E vou estar recomendando alguns materiais de apoio para vocês e compartilhando alguns via PDF. E aí eu vou pedir para que a ESA mande aí para vocês para o grupo, né, de e-mail que já está consolidado. Legal, gente? Vamos lá. Então, quero trabalhar com vocês aqui, inicialmente, então, essa parte de jurisdição desportiva, né, curso de jurisdição desportiva. Como eu comentei com vocês, são 5 encontros. Dá para ver bem o slide, gente? Tá todo mundo enxergando direitinho? Sim? Ok? Então, a gente vai ter o curso de jurisdição desportiva, são 5 encontros, 10 horas aula, né? E ministrado por mim e pela professora Flávia Zanini. E eu quero passar de pronto aqui a conversar com vocês sobre a primeira temática, que é direito, jurisdição e desporto. Pessoal, antes de entrar na temática específica, eu quero trabalhar com vocês esses conceitos, né? O que é jurisdição? Jurisdição vem do direito romano, essa nomenclatura, e a gente separa nos radicais iuris dictio. Então, jurisdição é dizer o direito, declarar o direito. E aí, evidentemente, que esse conceito do o que é jurisdição, ele foi um conceito aqui que foi objeto de análise ao longo dos séculos, né? E aqui eu vou destacar a principal influência no direito brasileiro do conceito de jurisdição é da escola italiana clássica, a escola italiana do século XIX e início do século XX, que tem basicamente aqui, eu separei as definições dos 3 maiores expoentes, que são Chiovenda, Carnelucci e Alório, né, Enrico Alório, para a gente conversar um pouquinho sobre o que é jurisdição. Para o Chiovenda, né, a jurisdição é uma função, né, uma função do Estado, que tem por escopo essa atuação da vontade concreta da lei por meio da substituição, ou seja, atividade de órgãos públicos, da atividade de particulares ou de outros órgãos públicos. Opa, só um instantinho, gente, levantar a mão aqui, né? Não afirmar a existência da vontade da lei e torná-la efetiva. Oi, Selma, queres comentar alguma coisa? Perdão. Sim, professor Rodrigo. O slide, ele está cortando um pouco. Tá. Então, acho que se diminuir, talvez, o tamanho minimizar, diminuir um pouquinho Agora melhorou, gente? Aí dá para ver inteiro, porque não está dando para ver inteiro, está cortando uma parte, tem que ficar rolando a barra, né? Só que a gente não consegue ver. Mas agora dá para ver. É que eu não consigo ver vocês agora, mas vocês conseguem ver o slide, né? Então tá tudo certo. Então, se alguém me chamar, só dê um berrinho aí que eu volto, pode ser? Tá, que só diminuindo um pouquinho a percentagem, né, da página, aí às vezes fica melhor enquadrada, só assim. Mas tá dando para enxergar assim, gente? Tá ok. Tá ok? Ótimo. Então, gente, falar um pouquinho aqui, então, essa definição em Chiovenda, a parte central da jurisdição é essa lógica ou essa função substitutiva, né? Ou seja, o Estado demonstrando pela sua função jurisdicional qual que é a sua vontade concreta na aplicação da lei que emana, evidentemente, do próprio Estado. Segundo Carnelucci, a definição de Carnelucci de jurisdição passa pelo conceito de lide,
ou seja, a jurisdição é a forma de evitar aqui, né, a vingança ou a autotutela privada, e com imperatividade, o processo é um instrumento público que serve para a chamada justa composição da lide, ou seja, a jurisdição tem como objetivo aqui a composição de conflitos, né? Essa não está aparecendo para nós. Na verdade, ela está reduzindo o quadro, ela está só a parte de cima da tua página. E agora, como é que tá? Agora rolando para baixo, sim. Melhorou, gente? Melhorou, agora sim. Agora sim. Rodrigo, na verdade, na tela ainda aparece o quadro das imagens dos participantes, e aí a metade da tela é que está usando o teu slide. Não, mas tá bom assim, né? Se você conseguir ampliar, colocar ela de página cheia... Não, mas assim, se tá todo mundo vendo, tá bom, porque eu consigo ver vocês também, tá jóia, tá? E a terceira definição aqui é a definição de Aloro, né? De Henrique Alório. Segundo ele, a jurisdição é simplesmente a manifestação do juiz que tem como condão constituir coisa julgada material, ou seja, buscar a definitividade de decisões judiciais. Então, a união desses três conceitos envolve aqui a jurisdição no seu caráter substitutivo, ou seja, trazendo o Estado no papel de protagonismo na entrega dessa jurisdição, a questão da jurisdição como instrumento de composição de lides ou conflitos, e cujo objetivo é a estabilização da jurisdição, a estabilização das decisões que emanam do Estado, ou seja, a definitividade que é buscada por meio da coisa julgada material. Legal? Hoje, uma definição muito conhecida no Brasil é a definição do Fred Didier Jr., né, que é um processualista civil bastante conhecido. Segundo ele, a jurisdição, e essa é uma definição mais contemporânea, é a função atribuída a um terceiro imparcial para, mediante um processo, tutelar situações jurídicas concretas de modo imperativo, em decisão insuscetível de controle externo e apta a tornar-se indiscutível pela coisa julgada. Vamos dar uma separada nesses conceitos, né? Ou nessas ideias. Então, a jurisdição é função atribuída a terceiro imparcial, ou seja, é um terceiro que substitui as partes para emanar uma decisão, ou para trazer uma decisão ao conflito no caso concreto. A gente vai perceber que no caso dos conflitos esportivos, muitas vezes, esse órgão jurisdicional, ele trabalha sob provocação das partes, e em algumas hipóteses, o exemplo aqui é a disciplina desportiva, ele acaba sendo atuado por meio de um impulso oficial, que é o próprio relatório de disciplinar aqui, que é proveniente de uma partida, prova ou equivalente, perfeito? Mas é um terceiro imparcial, ou seja, a imparcialidade, ela envolve essa equidistância, né? E não a neutralidade, nenhum de nós é neutro, né? Todos nós somos dotados aqui de conceitos valorativos, mas a imparcialidade envolve essa equidistância em relação às partes. Bom, mediante um processo, a gente, então, vai ter algum tipo de procedimento. Quando a gente fala de processo, não necessariamente é um processo estabelecido pela lei, né, pela lex pública, mas algum tipo de procedimento que é regulamentado e, mais importante, ele é pré-regulamentado, né? Esse processo ele tem que ser de prévia ciência das partes que se submeterão a ele. Tutelar situações jurídicas concretas. Então, quando a gente fala de jurisdição, a gente não está falando de função consultiva de entes aqui jurídicos, né, ou de órgãos com natureza jurisdicional. A gente sempre está falando de uma entrega jurisdicional que tem uma lógica sancionatória / imperativa, ou seja, ela não é simples uma resposta de uma curiosidade, de uma dúvida, mas ela envolve a imposição de uma solução ao caso concreto, de modo imperativo, ou seja, não pode ser recusada pelas partes. E aqui os dois conceitos mais complexos de jurisdição, né? Indecisão insuscetível de controle externo e apta a tornar-se indiscutível pela coisa julgada. Aqui, pessoal, é onde eu vou pedir a vênia de chamar de jurisdição, e essa parte é importante, essa é a lógica de eu trabalhar esse conceito com vocês. Eu vou estar chamando de jurisdição toda entrega de solução a conflito, toda entrega de solução a lide, independentemente de ela ser insuscetível de controle externo
independentemente de ela formar coisa julgada material. Por quê? Porque, em tese, pessoal, as únicas decisões insuscetíveis de controle externo são aquelas que emanam do Estado. E aí, o em tese, a gente vai falar muito em tese, porque a gente vai estar discutindo o conceito de autonomia esportiva, ou seja, existem hipóteses onde o Estado pode ou não pode rever uma decisão que emana de um órgão jurisdicional desportivo. E essa é uma discussão extremamente complexa, tá? E que a gente vai estar travando aí nos encontros. Mas, em tese, nessa definição de Fred e Didier, eu só conseguiria encaixar o poder judiciário constituído por meio de estados soberanos ou por órgãos interestatais soberanos. Legal, pessoal? Porque todas as outras decisões, sejam decisões administrativas, sejam decisões que emanam de entidades privadas, elas são suscetíveis de controle externo. Vou estar dando esse exemplo, um exemplo aqui, é a própria arbitragem, né? A arbitragem, em que pese eu não poder rever mérito no poder judiciário, eu tenho um controle de legalidade. Então, eu tenho um controle externo arbitral, vocês concordam comigo? Eu posso submeter essa sentença arbitral ao Poder Judiciário para que seja feito um controle de legalidade. E a última questão é apta a tornar-se discutível pela coisa julgada. E a coisa julgada material, a gente vai ver que já é um conceito um pouco mais flexível do que a própria insuscetibilidade de controle externo. Legal? Porque a partir do momento que essa coisa julgada, eu não tenho uma possibilidade de revisão de mérito aqui em outros órgãos, eu tenho como defender essa coisa julgada material mesmo fora da estrutura do Estado. Legal, pessoal? Tenho certeza que todos esses conceitos vão se tornando mais claros aqui, a partir do momento que a gente discutir de uma forma maior aqui, mais avançada. Bom, a gente tem outras formas de solução de conflito não jurisdicionais, né? Uma delas é a autotutela, quando uma das partes impõe a solução do conflito, age de forma a impor a solução do conflito. Normalmente, muitas vezes a autotutela ela é considerada ilegal, né? Mas existem hipóteses legais de uso da autotela. A gente vai estar falando um pouquinho disso também no ambiente esportivo. No ambiente constitucional, o grande exemplo é a greve, né? Existe um conflito entre empregado e empregador, e o empregado se usa de um exercício lícito de autotutela, que é a greve, para tentar impor ou forçar uma solução de conflito. A autocomposição são as hipóteses onde as partes negociam, né? Evidentemente, existe no meio desportivo a possibilidade de autocomposição, de acordos, de negociações são realizadas dentro e fora de um devido processo legal desportivo. E, por fim, aqui a heterocomposição, que é a hipótese evidentemente mais ampla, que é quando um terceiro é chamado para resolver o conflito. A gente teria aqui as hipóteses, né, de arbitragem, dos tribunais, evidentemente, administrativos, que são considerados não jurisdicionais nessa visão clássica, por não haver a insuscetibilidade, por haver aqui, né, a possibilidade de controle externo. Então, aqui Tribunal de Contas, Tribunal Marítimo, CAD, e aqui deixa claro que existem alguns países, a gente vai estar trabalhando, em que a solução de conflitos esportivos é por meio de um tribunal administrativo, tá? Acho que a primeira definição aqui, que é importante a gente frisar, é que os tribunais de justiça desportiva no Brasil não são tribunais administrativos, não são estruturas componentes do Estado brasileiro. Por mais que as suas regras procedimentais e a sua composição seja definida em lei, eu não qualifico os TJDs como tribunais administrativos. São tribunais vinculados a entidades de administração do desporto, que são pessoas jurídicas de direito privado. Legal? Bom, porque o julgamento por tribunal administrativo não é jurisdição, exatamente por essa suscetibilidade de controle externo. Mas eu quero deixar claro, por exemplo, que no sistema desportivo espanhol, o grau recursal, o recurso, é para um tribunal administrativo esportivo. Vocês imaginem, a gente tem um tribunal marítimo no Brasil, concordam comigo? Imaginem que na Espanha há um tribunal administrativo esportivo, que julga em recurso, recursos que são oriundos aqui de várias modalidades esportivas, tá? Seja de ligas, seja de movimento federativo. Tranquilo? Bom, gente, princípios da jurisdição, vou trabalhar muito rapidamente com vocês, mas basicamente, princípio da inércia, né? Ou da demanda, ou seja,
a gente recebe as demandas, a gente não procura as demandas. Evidentemente, vocês vão ver que o princípio da oficialidade, ele é dirimido, especialmente na justiça esportiva brasileira. Aqui é o princípio da inércia ou da demanda. É possível que uma demanda possa ser startada por um membro de tribunal, pelo próprio tribunal, em hipótese de exceção, evidentemente. O princípio da investidura, aqui envolve aqui, evidentemente, a jurisdição pública por meio de seus magistrados, devem ser investidos pelo Estado. O princípio da inevitabilidade, ou seja, as partes não podem recusar as decisões. Isso é muito importante, tá, gente? Porque eu não tenho como falar em jurisdição desportiva se as decisões que emanam dos órgãos esportivos podem ser recusadas pelas partes. Legal, gente? A partir do momento que uma decisão, seja qual for, que emana do movimento desportivo se torna de observância facultativa dos seus jurisdicionados, aí, de fato, eu fujo completamente ao conceito de jurisdição. Por mais que essa decisão não emane do Estado, os seus jurisdicionados vão ser submetidos de forma imperativa, sob pena de uso de força ou de outras sanções esportivas delegadas. E aqui a gente pode dar o exemplo no movimento desportivo, né? As hipóteses, caso você não cumpra uma decisão que emana de um órgão desportivo, você pode ter as suas atividades suspensas, você não vai mais participar de competições organizadas por aquela entidade de administração do desporto. O princípio da indeclinabilidade, isso se volta a nós, né, que somos componentes de órgãos esportivos, a gente não pode recusar julgar uma demanda, alegando, por exemplo, a existência de lacunas, né? Havendo lacunas, seja uma lacuna normativa, ou seja, há o fato e falta a norma, ou lacunas que a gente chama de ontológicas e axiológicas, né? Ou seja, a gente encontra normas, mas elas não têm eficácia social, ou a gente considera essas normas injustas, inadequadas ao caso concreto. Isso não pode fazer com que eu deixe de julgar uma demanda. Legal? E aí, normalmente, a gente recorre também a fontes que integram aqui o ordenamento jurídico desportivo, especialmente recorremos aos princípios gerais do desporto, para tentar entregar essa decisão, essa melhor solução ao conflito. O princípio da indelegabilidade, né? Eu não posso delegar a um órgão a minha competência é privativa, independentemente da estrutura. O princípio da territorialidade, isso é muito interessante, né? Em que pese, por exemplo, né, a gente tem decisões que emanam, né, do Tribunal de Justiça Esportiva do Futebol de Santa Catarina, que é o órgão que eu presido. Essas decisões, elas têm alcance e elas têm jurisdição em todo o território nacional. Um grande exemplo aqui, para quem atua na justiça esportiva, são as penas de suspensão por prazo, né? As penas de suspensão por prazo, elas se aplicam a todas as competições. Isso pode causar efeitos, inclusive, em competições que não são organizadas dentro daquela unidade territorial onde foi emanada a decisão e dentro da entidade de administração do desporto a qual o tribunal se vincula, em virtude da eficácia dessa decisão em todo o território nacional. E aí eu vou falar dos dois princípios que mais a gente vai conversar aqui nesse curso, que é o princípio da inafastabilidade da jurisdição, e a gente vai conversar sobre ele no caso concreto. A gente tem o artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, que fala que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Tá, mas como a gente conversa com isso no diálogo com o artigo 217, que garante a autonomia desportiva, o Poder Judiciário ele vai ter autoridade para rever decisões esportivas em qualquer hipótese? É possível que o Poder Judiciário reveja uma decisão do STJD de alguma modalidade esportiva, dizendo que a pena correta não é de 30 dias de afastamento, de 30 dias de suspensão, mas apenas de 15? Então essa vai ser uma discussão interessante, que vai ser o foco da nossa aula 3. E, evidentemente, aqui, a exceção ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, que não é uma exceção absoluta, né? É uma exceção relativa. O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e a competições esportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça esportiva. Não está dizendo que o Poder Judiciário não vai apreciar, mas para poder apreciar, para que haja interesse processual, a gente vai ter que realizar o esgotamento, a gente vai ter que buscar a prévia tentativa de resolução de conflitos nos órgãos esportivos. E aí, lógico, a gente também vai estar debatendo bastante na aula 3 o conceito de esgotamento. O que é o esgotamento das instâncias esportivas? Bom, a gente tem agora, e aí o último princípio que eu vou estar falando com vocês é o princípio do juiz natural, né? Ou seja, é a impossibilidade de você ser julgado por um juiz ou tribunal de exceção.
E aí aqui a gente vai estar falando muito disso também no cenário dos conflitos esportivos, ou seja, eu tenho que saber quem é o órgão que vai entregar a jurisdição desportiva antes da ocorrência do fato lesivo ou antes da ocorrência do fato que se tornou litigioso. Perfeito? Eu não posso ter nomeada uma comissão disciplinar, um órgão jurisdicional após esse fato, mas sempre antes, salvo se houver o quê? Acordo entre as partes aqui, se for a hipótese de submissão arbitral, por meio de um compromisso arbitral a posteriori. Ficou claro aqui, gente? Alguma dúvida em relação a esses conceitos? Qualquer coisa, vocês levantem o braço aí, porque aqui eu encerrei o meu conceito de jurisdição. E para a gente falar de jurisdição esportiva, eu quero que vocês entendam o quão problemático, o quão polêmica é essa definição de jurisdição desportiva. Porque para falar de jurisdição esportiva, eu tenho que aceitar de alguma forma que há jurisdição fora do Estado, porque senão a aula não seria jurisdição esportiva, seria desporto e poder judiciário, deu para entender aqui? Então a gente vai estar falando de jurisdição num conceito mais abrangente, ou seja, todo o órgão desportivo, dentro das estruturas esportivas postas, que podem trazer decisões de natureza coercitiva, de natureza imperativa. Bom, pessoal, o que é desporto, né? Agora eu vou para outra ponta. O que é desporto? A gente tem poucas definições formais sobre o que é desporto, tá? Eu lembro como se fosse hoje. Quando eu estava apresentando meu TCC com 22 anos e eu estava escrevendo, meu TCC foi sobre, na época, rompimento de contratos especiais de trabalho desportivo, e a banca tinha 3 professores lá na Universidade Federal de Santa Catarina, e eu imaginei que ele ia perguntar alguma coisa do tema, algum tópico. Aquele caso foi bem na época que tinha eclodido o caso do Ronaldinho Gaúcho, lembra? Que foi para o PSG, aquela confusão danada. Quem é gremista mesmo não esquece. E aí a primeira pergunta que veio na banca para mim, do membro, foi: Rodrigo, qual a diferença de esporte e desporto? Ali ele já me quebrou de cara, né? Porque, basicamente, onde estão as definições desses conceitos, né? Basicamente, sendo muito honesto para vocês, não há uma diferença entre esporte e desporto, ou não há uma unanimidade em relação a esse conceito de esporte e desporto. Basicamente, esporte vem da raiz inglesa, né? Da raiz anglo-saxônica sport, e desporto vem da raiz francesa, né? Do deport, que é o desporto também em espanhol. Mas a gente acaba utilizando de forma abrangente. Tem alguns doutrinadores que entendem, né, que o esporte envolve essa participação, onde se resulta sempre, né, um elemento físico e uma definição por meio dessa prática de quem é o vencedor e o perdedor, dentro de uma estrutura rígida organizada. Isso seria esporte. Sem uma estrutura rígida organizada, isso seria desporto. Mas, sendo bem honesto para vocês, é opinião doutrinária sem muita base em fonte formal, tá? Essa é a grande verdade. Então, na prática, gente, desporto e esporte são simplesmente palavras cujas raízes linguísticas são diferentes, mas que significam a mesma coisa, ok? Bom, o que é o desporto, ou o que é esporte, né? Uma definição interessante tem na Carta Europeia do Desporto, né? Ou a Carta Europeia do Esporte, no seu artigo 2.1.a, que vem do Conselho da Europa, tá, gente? Não é da União Europeia, é do Conselho da Europa, que é um órgão vinculado aqui à Comunidade Europeia, que diz que esporte significa toda forma de atividade física por meio do quê? Por meio de uma participação casual ou organizada, na qual se expressa ou se busca o desenvolvimento físico e mental. E, na verdade, desenvolvimento físico e de bem-estar mental, né? Formando relações sociais ou obtendo resultados em todos os níveis. Legal? A gente trabalha de uma forma um pouco melhor aqui por meio das definições, tá? Das definições que existem, né? Por meio desse conceito. Sobre isso, eu tenho uma obra para recomendar bastante interessante, que é a obra do professor Gabriel Real Ferrer. Tá? Depois eu vou referenciar para vocês, tudo que eu tiver de PDF eu mando, tá? Mas que é a tese doutoral do professor Gabriel Ferrer, que é um dos cátedras de direito esportivo na Espanha. A sua tese é de 1989, tratando sobre intervenção pública do esporte, ou intervenção pública no esporte.
E ele trabalha essa definição de esporte. O que é esporte? Né? Então, segundo a definição dele, que é uma definição institucionalizada ou institucionalista, chamada escola institucionalista, é uma atividade física institucionalizada que supõe uma confrontação ou competição consigo mesmo ou com um elemento externo. Aqui, evidentemente, e dentro dessa concepção de esporte mais ampla, seja ela institucionalista ou não institucionalista, uma coisa é verdade. Toda definição de esporte vai ter um elemento físico, e toda definição do esporte, ela vai ter uma necessidade de obtenção de resultado, aonde eu possa auferir quem venceu e quem não venceu a disputa. Perfeito, gente? Então, se você não é adepto, dentro de uma teoria não institucionalizada, eu, quando era criança, eu jogava muito uma modalidade chamada 3 dentro, 3 fora. Não sei se vocês já jogaram isso na vida de vocês. E, gente, é desporto. A gente pode, dentro da legislação brasileira, a gente chama de desporto não formal, porque é uma atividade com elemento físico, e dentro das suas regras, que não são regras institucionalizadas, né, são regras que muitas vezes a gente define na hora, né, trave vai ser o quê? É pênalti, volta a bola, tem regra para definir quem perde e quem ganha a disputa. Perfeito? Quando eu saio no fim da tarde agora, né, tô aqui no Rio, amanhã de manhã eu vou tentar dar uma corridinha na orla. Gente, isso é atividade física, não é esporte, porque eu não estou competindo com ninguém. Seja, essa competição, ela não envolve 2 atletas ao mesmo tempo disputando, né? Porque essa competição pode ser com base no recorde. Eu posso correr, obter um recorde, e outra pessoa, posteriormente, obtém outro recorde. Mas nessa hipótese, eu não estou competindo com absolutamente ninguém. No máximo, estou competindo comigo mesmo para melhorar o meu resultado, para que eu fique mais feliz, né? Mas sem nenhum viés competitivo. Alguém levantou a mão, acho que foi o Cássio aqui, por gentileza. Desculpa, doutor, mas o que eu aprendi aí há muitos anos é o contrário, né? O esporte é lúdico. O desportivo é aquele que é regras e competições. Então, eu não estou muito entendendo isso aí. Parece que o que eu aprendi é o contrário, né? E não tem problema, Cássio, porque, como eu te falei, não existe nem no direito brasileiro e nem no direito estrangeiro uma definição exata de esporte e desporto, né? Basicamente, em muitos países apenas se utiliza uma nomenclatura só e não 2, né? Como a gente utiliza aqui. Quando a gente vai ensinar direito esportivo, direito desportivo, não existe uma classificação formal. A maior parte das doutrinas trabalha o esporte como mais rígido e o desporto como menos rígido, tá? Tanto que a gente tem essa definição de desporto não formal e desporto formal na Lei Pelé. Ou seja, o desporto pode ser ambos, pode ser rígido ou não rígido, deu para entender? Isso na definição da própria Lei Pelé, da Lei 9.615 de 98, que a gente já vai comentar rapidinho daqui a pouco. Mas basicamente o que a gente tem... Eu tenho o conceito do Bento, Faculdade de Coimbra, né? E que o Bento, acho que a maioria do pessoal conhece, né? Bento. Sim, claro, claro. Então, inclusive o conceito de dirigente desportivo. Mas tudo bem, professor, aí é uma questão, como diz, de cada um interpretar, né? Claro, claro. Para mim, esporte é aquela coisa mais lúdica. Eu vou lá bater um futebol ali na várzea, para mim é esporte. Já o desporte é aquele que tem regras. Mas tudo bem, professor. Mas não é o conceito que é utilizado na legislação brasileira, Cássio. Certamente. Eu vou trabalhar ele com vocês aqui, tá? Tá, joia. Bom, basicamente, para vocês entenderem, né, a Lei Pelé, ela trata como desporto, né? Então, diz aqui, né, é dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais como direito de cada um. O desporto brasileiro abrange práticas formais e não formais. Então, basicamente, a legislação brasileira chama de desporto formal o desporto com regras institucionalizadas e como desporto não formal, esse desporto lúdico, mas que tem uma característica de competitividade, acaba não utilizando o termo esporte aqui por uma opção legislativa. Então, a prática desportiva formal é regulada por normas nacionais e internacionais e pelas regras de prática desportiva de cada modalidade, aceitas pelas respectivas entidades nacionais
de administração do desporto. Aqui, quando ela fala de normas nacionais e internacionais, isso gera aqui sempre uma polêmica muito grande, né? Ou seja, quais são as normas que regem a prática desportiva formal? São só as regras de jogo ou também as normas de disciplina e de organização desportiva? A gente vai estar conversando um pouco sobre isso. Eu entendo que o parágrafo 1º trata apenas de regra de jogo. Então, a regra de jogo, por exemplo, é eu dizer que as regras do International Board da FIFA se aplicam no Brasil, porque a gente pratica o desporto que acaba sendo tutelado, capitaneado e, de alguma forma, também patenteado pela FIFA. A gente não pode praticar a modalidade de futebol fora das regras FIFA, porque aqui a gente teria um descolamento do sistema federativo internacional. Vocês entendem aqui? Se eu mudar as regras, eu vou ter outro esporte que não o futebol associado. Eu vou ter outra modalidade desportiva. Que é toda aquela discussão do basquete NBA e basquete FIBA, né? E por muito tempo aí o basquete NBA nem pôde participar das Olimpíadas, né? Isso num passado um pouco mais remoto. Mas agora, o que muitos advogados, né, alegam, né? Opa, o artigo 1º, parágrafo 1º, quer dizer que eu posso aplicar um código disciplinar FIFA dentro de uma solução de conflito desportivo no Brasil. Porque o código disciplinar de FIFA não é mais regra de jogo, é regra de competição. Qual que é a sanção em competição que vai sofrer um atleta ou um clube por ter violado algum tipo de regra. E nessa lógica, eu vejo que esse não foi o objetivo do legislador, que não foi feliz aqui, né? Porque é regulada por normas nacionais e internacionais. Mas ele não fala apenas das regras de modalidade, né? Fala de qualquer tipo de regra. E o desporto não formal aqui, que é caracterizado pela liberdade lúdica de seus praticantes, né? Pelo parágrafo 2º. Bom, aqui a gente tem as finalidades, né? Que é o desporto educacional, que é obrigatório no Brasil, pela lei de diretrizes aqui, né? Da educação básica brasileira. A educação física é uma disciplina obrigatória na nossa formação curricular. E aqui, engraçado, são os princípios, né? Evitar a seletividade e a hipercompetitividade. Porque não há nada mais seletivo, hipercompetitivo do que a educação física quando a gente é criança, não é verdade? Parece que é pior do que hoje, né? Hoje eu ainda admito que uns amigos perna de pau joguem comigo, mas quando é criança é a última a ser escolhida e é aquela coisa toda, né? Vários traumas aí são criados. E alcançar o desenvolvimento integral do indivíduo e a formação para o exercício da cidadania e a prática do lazer. Então, aqui a educação, o esporte como ferramenta educacional. E, de fato, né? O esporte traz valores em si que são fantásticos para a nossa sociedade, né? E aqui poderia falar não só dos esportes coletivos, né? Mas de toda a filosofia que é muito rica por trás das artes marciais, por meio de outros esportes individuais, que ajudam muito na formação do indivíduo, ou seja, a ferramenta social que é o esporte, né? Formando bons cidadãos. O desporto de participação, que esse busca, basicamente, interação social, relacionamentos sociais, e que você mantenha a saúde física por meio da prática física regular, né, do exercício físico regular. Se o desporto educacional ele é uma ferramenta que tem como objetivo fomentar a educação por meio do esporte, o desporto de participação é uma ferramenta de saúde pública, legal? Porque a gente sabe como a prática esportiva pode evitar aqui patologias e mortes prematuras, né? E, inclusive, desentupir mais o nosso sistema de saúde, né? A gente passou por uma pandemia há pouco tempo atrás, uma pandemia muito doida, né? Porque a Covid, ela se desenvolvia, ela reagia e reage no corpo das pessoas de uma forma muito diferente, né? Por ser uma patologia nova, mas, de uma forma geral, pessoas que tinham uma saúde física, que praticavam exercício físico constante, costumam ter um nível de imunidade maior, e isso se torna, de fato, aqui uma ferramenta de interesse da saúde pública de qualquer país. E também a questão relacional, né, de contribuir com a integração de pessoas dentro de determinado território, localidade ou nação. E eu tenho, evidentemente, o desporto de rendimento, e aí eu sempre brinco, né, se desporto de participação é saudável, o desporto de rendimento normalmente não é saudável.
Desporto de rendimento quebra o indivíduo, né? A gente tem o Luiz Carlos aí que está quebrado, não sei se foi por prática de desporto de rendimento, mas a gente sabe que o desporto de rendimento, ele leva o corpo ao limite, ou ele expõe o corpo ao limite físico. Isso muitas vezes traz sequelas, né? Que podem ser, inclusive, sequelas permanentes, de redução de capacidade locomotiva, de capacidade laboral e outras incapacitações aqui resultantes do corpo humano. Então, o desporto de rendimento não é uma ferramenta de promoção de saúde. O desporto de rendimento, ele, de fato, envolve hipercompetitividade e envolve, muitas vezes, exploração dessa atividade econômica, busca por resultados, busca por legado desportivo, e aqui, evidentemente, que se concentra todo o interesse do direito, né? O direito não tem interesse no desporto educacional e no desporto de participação, porque essas modalidades esportivas ou essas classificações esportivas, elas não envolvem economicidade. A economicidade está no desporto de rendimento, o entretenimento, né? Eu não sei, é o Vitor que trabalha com entretenimento, o entretenimento está no desporto de rendimento. Legal? Salvo raras exceções aqui, né? De corridas lúdicas, né? Aqueles esportes que envolvem campeonato de comer cachorro-quente, por aí vai. Normalmente o interesse aqui é no desporto de rendimento. Bacana, e ele se divide em profissional ou não profissional. A classificação da legislação brasileira ainda é muito arcaica em relação ao que é o desporto de rendimento profissional e não profissional, né? Basicamente, o profissional envolve carteira de trabalho assinada, e o não profissional, ausência de carteira de trabalho assinada. Ou seja, é absolutamente ridícula a classificação atual, a Lei Geral dos Esportes, que está em via de projeto hoje, né, a nova Lei Geral dos Esportes, ela quer modificar essa classificação, mas por essa classificação, por exemplo, um atleta que joga a terceira divisão do campeonato catarinense aqui, por exemplo, que ganha um salário mínimo, é profissional, mas o Gustavo Kirten, que ganhou mais de 20 milhões de dólares em premiação, é um atleta amador, um atleta não profissional, evidentemente absurda. Só fazendo essa ilustração para vocês, a legislação espanhola, ela é muito mais avançada em relação a essas classificações, até porque ela não fala de desporto profissional e não profissional. Ela separa, ela fala de competição profissional e não profissional, clube profissional e não profissional, e atleta profissional e não profissional, que é a melhor classificação, né, e não uma classificação genérica de desporto. Então, as competições profissionais são as regulamentadas pelo Conselho Superior de Esportes, na Espanha, as não profissionais são aquelas não regulamentadas. O clube profissional depende da forma de organização, né? Lá a regra é na forma de sociedade anônima desportiva. A gente tem aqui agora a lei das SAFs, né? Que tenta trazer esse fenômeno como um fenômeno regra no desporto brasileiro. E o desportista profissional, que é o foco que eu quero dar para vocês, são os assalariados, em geral, aqueles cujos recursos principais sejam provenientes da atividade desportiva. E o aficionado, ou não profissional, é aquele cujo, sem interesse econômico, ou quando há um interesse econômico, é uma ajuda de custo ou um interesse absolutamente secundário, né? Todo mundo que já jogou na várzea, ou que conhece como funciona, só recebe aí uns 200, 300 reais aí de combustível, de ajuda de custo, para jogar no domingo, e isso aqui não caracterizaria o desporto profissional. Legal? Então, gente, e aqui o desporto de formação, né, que a gente tem aqui, que tenta objetivar a recuperação da formação desportiva no Brasil, que hoje é um dos grandes problemas do esporte brasileiro, né? A gente vive uma crise enorme de formação desportiva. Um dos grandes motivos é a falta de valorização do profissional de educação física no Brasil, né? Por isso, se você pegar uma turma de educação física que se forma, boa parte dela vai ser depois personal trainer, né? Ou trabalhar em economias, que é onde há economicidade. E o ensino da educação física, né, por falta da valorização desses profissionais, infelizmente, está em crise vocacional. Bom, deixa eu agora fazer essa conexão, né, que é o que eu queria fazer e é o ápice dessa aula, desse encontro que eu quero tratar com vocês, que é a conexão entre direito e desporto. Tá? O Álvaro Melo Filho, ele que é inclusive o jurista que acabou idealizando o atual artigo 217 da Constituição Federal, nos deixou há alguns anos, ele fala que não há fenômeno mais jurídico do que o desporto. Olha que interessante. Porque desporto é regra, vocês concordam? Tudo no desporto é regra. O desporto é um fenômeno hiperregrativo, é um fenômeno hipernormativo. Então,
todas essas regras que tratam para, no fim das contas, decidir quem ganha e quem perde, e quem ganha, e isso já, né, o apóstolo Paulo em 2 Coríntios fala, né, só é coroado aquele que ganha segundo as regras, né, tamanha a arcaicidade desse conceito, ou seja, a definição de quem ganha e quem perde não é apenas o resultado esportivo bruto na prova, mas a observância de todas as etapas de integridade, de conformidade desportiva para que ele não seja desclassificado pela burla, pelo não observar de alguma regra. Legal? Então, o desporto é um fenômeno absolutamente normativo ou regrado. Só que, pessoal, a gente tem aqui, como fenômeno jurídico desportivo, 2 classificações que são primordiais. Tá, e que vão ser muito importantes para todo o restante do nosso curso. A diferença entre direito desportivo e direito do desporto. O direito desportivo eu também chamo de lex esportiva. E o direito desportivo são as normas esportivas que não emanam do Estado. E aqui, né, se você é kelseniano, né, você deve estar falando que sacrilégio, né? Não existe direito fora do Estado. Mas a gente trabalha a lex esportiva como as normas que emanam do movimento desportivo, emanam das diversas instituições desportivas que existem aqui ao redor do globo e cujas regras acabam vinculando alguma modalidade ou a modalidade em apreço que a gente vai estar observando. Então, Rodrigo, o que seria a lex esportiva? A Carta Olímpica é lex esportiva, a International Board da FIFA é lex esportiva, o Estatuto da CBF é lex esportiva. Ou seja, os códigos disciplinares das entidades são lex esportiva, porque não passou por um processo legislativo, vocês estão entendendo aqui? São normas que nascem a partir das entidades de administração do desporto ou das instituições que compõem o movimento desportivo. Todo mundo comigo, gente? Então, aqui eu não estou falando de norma que passa por processo legislativo, que foi oriunda de uma produção estatal, mas sim de uma norma que emana de uma instituição de direito privado. Legal? O direito do desporto, pessoal, são todas as normas, sejam elas de direito público ou direito privado, que emanam do Estado, que é a chamada lex pública, poder legislativo, ou por meio da lei em sentido amplo, sem processo legislativo, mas uma resolução de um conselho, uma portaria, uma circular, uma norma regulamentar, um decreto, ou seja, mais figuras, produção legislativa que vem do Estado, da estrutura estatal, seja brasileiro ou seja de outro Estado, evidentemente. E por que o Estado acaba produzindo normas jurídicas sobre esporte? Porque o esporte aqui é tratado não como fenômeno jurídico, mas como fenômeno social. Então, um fenômeno social é a relação de trabalho dos atletas profissionais. E aí há uma lei, que é a Lei Pelé, que regulamenta quais são as regras do contrato de trabalho do atleta profissional. É sempre por prazo determinado, o prazo máximo é 5 anos, todas as regras especiais. Isso é o Estado regulamentando o trabalho dos atletas. Eu tenho o Estado regulamentando a forma de constituição empresarial de uma sociedade anônima de futebol. Eu tenho o Estado regulamentando as regras consumeristas do futebol e do esporte brasileiro, que é o chamado Estatuto do Torcedor, que vocês já devem ter tido contato. Essa também é uma lex pública, direito do desporto. Então, se essa norma emana do Estado, seja ele brasileiro, ou seja de outro Estado soberano, eu vou ter direito do desporto. Se essa norma foi produzida internamente pelo movimento desportivo, eu vou ter lex esportiva ou direito desportivo. Legal? Rodrigo, vamos lá. Tem pessoas que negam a juridicidade da lex esportiva? Sim, a escola positivista clássica vai dizer que não existe direito esportivo, não existe lex esportivo. Porque tudo que emana, ou que não emana do Estado, no máximo é contrato. No máximo são cláusulas, não são normas jurídicas, vocês estão entendendo aqui? Então, no máximo, esses órgãos de entrega jurisdicional desportiva
eles tratam de violações de cláusulas associativas, assim como um condômino pode ser multado se fizer muito barulho num sábado de madrugada. Vocês entendem aqui? A aplicação de cláusulas associativas. Evidentemente, se você tem a cabeça mais aberta e é adepto de uma corrente vinculada ao pluralismo jurídico, você defende que é possível que haja direito fora do Estado, né? Eu trouxe essa definição aqui, né, na minha obra, que é a Autonomia das Organizações Esportivas, que eu vou estar compartilhando com vocês via PDF, e que tem um diálogo muito grande com quem a gente está conversando. A Lex Esportiva nada mais é do que um enorme compilado de regulamentações de todos os tipos, emanadas de dezenas de milhares de organizações não governamentais, porque as entidades esportivas são entidades não governamentais, responsáveis pela direção de mais de 100 modalidades esportivas e aplicáveis nos níveis locais, nacionais e internacionais. A Carta Olímpica, elaborada pelo COI, é só a ponta de um gigantesco iceberg, que está em plena mutação, em constante mutação e se tornando cada vez mais complexo. Para vocês entenderem, né, todas as modalidades que são olímpicas têm como regra maior a Carta Olímpica. Todo mundo tem que obedecer à Carta Olímpica. Então, por exemplo, eu sou do atletismo, eu tenho que obedecer, evidentemente, os estatutos da IAAF, os códigos disciplinares da IAAF, mas eu não tenho que obedecer o estatuto da FIFA. Mas o que eu tenho em comum, né, com quem está no futebol, quem está no voleibol e no basquetebol, é que todo mundo aqui é submisso à Carta Olímpica, e se a gente desobedecer à Carta Olímpica, o que pode acontecer como entidade esportiva? A gente pode ser desfiliado do movimento olímpico e perder o status de esporte olímpico. Deu para entender, gente? Quero que vocês entendam que as sanções jurídicas no mundo desportivo, elas não são as sanções jurídicas clássicas de um Estado soberano. Por exemplo, né, se você descumpre uma decisão minha, Estado brasileiro, ou descumpre uma regra minha, Estado brasileiro, se for no âmbito penal, eu posso mandar te deter, te prender, te aplicar multa. Se for no âmbito civil ou processual civil, eu posso te aplicar um cisbajude, não é verdade? Bloquear uma conta sua, essa é uma sanção jurídica clássica, né? Dentro de um procedimento executivo lato sensu, ou eu posso utilizar de um procedimento mandamental, falar assim, Vitor, você tem 5 dias para exibir tais documentos. Se você não exibir em 5 dias, eu vou te aplicar uma multa diária de R$4.000. O Estado fala o seguinte, eu não vou arrombar a sua porta, eu quero que você faça. Mas se você não fizer, vai ser pior para você, porque eu vou combinar uma multa que depois eu vou exigir, aí sim arrombando a porta, bloqueando suas contas bancárias, penhorando seus veículos, buscando aqui por um sistema Infojude, bloquear totalmente os seus bens até que você cumpra essa obrigação. Deu para entender, gente? Essas são as sanções jurídicas clássicas estatais. Não é assim que funciona no mundo desportivo, gente. Não é assim que funciona quando você descumpre a Lex Esportiva. Quando você descumpre a Lex Esportiva, as sanções esportivas envolvem coerção e não coação. O que é a coação, gente? É o uso da força, é o uso do império. A coerção envolve a ameaça de represálias, e essas represálias envolvem isolamento social desportivo. A gente vai estar estudando muito isso na última aula, esse é um objeto central da minha pesquisa, né, ou do que eu pesquiso. Por exemplo, né, a gente teve um caso interessante, isso lá no começo dos anos 90, e tem gente que é jovem há mais tempo, talvez se recorde, né, mas no início dos anos 90, a grande máquina europeia, ou uma das grandes máquinas europeias, é o Olympique de Marseille. O Olympique de Marseille era a base da seleção francesa que ganhou a Copa de 98, né? Depois meteu 3-0 na gente. Boa parte daqueles jogadores já tinham ido para a Europa, mas quase todos eles tiveram aqui a formação deles na França, no Olympique de Marseille. São remanescentes, né? Ou são provenientes do Olympique de Marseille. Essa seleção foi campeã da Liga dos Campeões e acabou tendo um escândalo grande, não sei se alguém se recorda, de manipulação de resultados. O Olympique de Marseille se envolveu num escândalo bastante grande nesse sentido. A FIFA aplicou uma sanção ao Olympique de Marseille, banindo aqui das competições europeias, e o Olympique de Marseille foi para o judiciário francês.
para tentar garantir a participação nas competições. Uma loucura, né, gente? Imagina, né? Um ente que é internacional, aplica uma sanção vinculada às competições privadas que ele organiza, chega o judiciário francês e diz, ó, vocês têm que incluir o Olympique de Marseille, senão eu vou dar voadora na porta. Eu vou estar confiscando conta vinculada à Liga Francesa aqui, se esbajude, eu vou estar penhorando bens aqui que sejam do movimento FIFA aqui dentro do território francês. Vocês entendem? A gente está lutando com armas diferentes. É quase um papo de maluco, né? São duas línguas que não se conectam. Aí o que a FIFA falou? Falou o seguinte, França, Estado soberano, você não vai segurar o seu judiciário? Tudo bem. Então a França não vai mais sediar a Copa do Mundo de 98 e vocês não vão participar da Copa do Mundo. Olha que interessante. E a construção dos estádios aí já quase concluídas, né? No meio desse escândalo. Ou seja, a utilização dos instrumentos coercitivos no plano internacional desportivo, ameaças e ameaças de isolamento social desportivo, substituem as sanções jurídicas clássicas. Eu estou falando de sanções de natureza política, e não sanções que envolvem uso da força, uso de império. E aí, lógico, magicamente essas ações desaparecem, né? E isso acontece, sempre aconteceu muito. Por quê? Porque, em que pese, prestem atenção, a FIFA, a IAAF, o COI, sem entidades privadas, ONGs, né, organizações não governamentais, as três têm mais membros que a ONU. Né? Até a última análise que eu tinha visto, 193 membros, acho que o Sudão do Sul tinha sido o último que tinha ingressado na ONU. A FIFA 204 membros, né? COI 208, a IAAF 413. Então eu estou falando de instituições poderosíssimas. E eu quero que você entenda que direito é força, direito é poder. E a gente vive numa sociedade, ou vive numa época, onde o poder não é exercido apenas pelos estados, muito pelo contrário. Né? A gente vê essa figura de Estado-nação já em crise paradigmática há algum tempo, né? Tanto que os movimentos nacionalistas, né, ou alguns movimentos de extrema-direita nacionalistas que a gente vê crescendo pelo mundo, são tentando se agarrar a essa velha estrutura, onde eu tinha um Estado fechado. Mas hoje eu tenho tanto Alex Mercatoria, que é o comércio internacional, o comércio sem alfândegas, o comércio livre que cresce, né, enormemente, evidentemente favorecendo algumas potências, né, que produzem muito e a custo baixo. E eu tenho toda essa fragmentação política dos Estados-membros. E essa figura ainda positivista clássica arcaica que não existe direito fora do Estado. Não existe uma lex mercatória internacional, não existe uma lex esportiva internacional em que pese o enorme poder que essas instituições têm. Você imagina o Brasil sendo desfiliado da FIFA ou desfiliado do movimento olímpico? Você já pensou a crise política que isso pode causar em qualquer tipo de governo numa situação como essa? E esses movimentos sabem disso e utilizam esse poder político para buscar reprimir ou segurar a intervenção dos estados nos seus desígnios. O que, de certa forma, eu nem sempre concordo, mas eu compreendo. Porque você já imaginou a FIFA tendo que se amoldar a 204 estados soberanos? Você já imaginou a FIFA tendo que moldar os seus estatutos? Opa, eu não posso desrespeitar a Constituição de nenhum dos 204 estados. E se torna muito difícil, vocês concordam, de ter esse diálogo permanente entre, ou com todos os estados que desempenham a atividade daquela modalidade naquele país. Perfeito? Basicamente sobre isso, existem dois teóricos, e um agora com muito pesar até, porque é um dos teóricos, que era um dos teóricos que mais me inspiravam na atualidade, que é o Paulo Grossi. Ele faleceu esse ano, né? Não sei se vocês já ouviram falar do Paulo Grossi. O Paulo Grossi, ele é um discípulo de Santi Romano, que é a escola pluralista do direito italiano.
E a grande obra, né, que inspira toda a corrente do pluralismo jurídico é uma obra chamada O Ordenamento Jurídico, né, que é uma obra de 1918, de Santi Romano. E essa obra, de fato, ela vem desafiar os postulados do positivismo jurídico. Entendam, tá? E com essa ilustração, eu já quero dar um ar de fechamento de aula. A gente vive, ou a gente viveu, entre a queda ou a fragmentação do poder político da Igreja Católica Apostólica Romana e o surgimento da Organização das Nações Unidas, numa época que nós chamamos de vazio do direito internacional. Ou seja, em que eu tinha todo o movimento de independentização dos Estados-membros, unificações, né, o período de unificação da Itália, eu tenho a Gália que se unifica como França, ou seja, todos esses estados se fortalecendo internamente, e a inexistência de nenhum órgão relevante no plano internacional. Nesse período, é muito fácil, ou é muito simples, eu defender o positivismo jurídico, ou seja, só é direito aquilo que emana do Estado, porque não existe nada fora do Estado. Havia um vazio institucional fora do Estado. Mas a escola pluralista, ela tenta trazer ou reconstituir a verdadeira ambivalência de relação de poder. Porque você tem como pensar o direito de duas formas. Prestem atenção em mim aqui. Ou o direito é uma criatura do Estado, ou o Estado é uma criatura do direito. Basicamente, toda essa ideia de o direito como criatura do Estado surge, cresce e se personifica e se solidifica a partir da Revolução Francesa. Antes, né, a gente sempre teve essa ideia de pluralidade de fontes. Sempre. Até porque você já imagina você no século XII. Aí você fala assim, só é direito que vem do Estado. Só que a Igreja Católica Apostólica Romana, ela executa sanções penais em fogueiras. Você tem como negar a juridicidade da Igreja Católica Apostólica Romana na Idade Média? É possível. Você não é uma instituição jurídica. Mas como não é uma instituição jurídica? As decisões eram cogentes e imperativas? Alguém conseguia resistir à força da Igreja Católica Apostólica Romana? Vocês estão entendendo aqui? A partir do momento em que eu tenho uma instituição com regras e cuja inobservância de regras trará sanções concretas a quem eu não tenho a quem recorrer, isso é direito, meu amigo. Porque o direito nada mais é do que a expressão de força. O que eu tenho como afirmar é que nessa época de vazio do direito internacional, e até hoje, o Estado é a principal instituição jurídica que nós temos. E boa parte das sanções de império, as sanções que envolvem força, coercitividade com coatividade, estão dentro do Estado. Mas nem sempre foi assim. E hoje existem outras forças, outras instituições que têm o condão de produzir direito fora do Estado. E é nisso que nós alicerçamos o direito desportivo. Muito inspirados com a própria lógica do direito canônico. Porra, no direito canônico, se você descumpria, você podia ter confisco de bens, você poderia ter sanções penais executórias. Ou seja, havia uma irresistibilidade em relação às duas decisões. Hoje, evidentemente, né, sem esses requintes de crueldade, a gente tem um movimento desportivo com sanções gravíssimas. Eu posso impedir um atleta de nunca exercer sua atividade profissional na vida novamente, por uma pena de banimento desportivo. Eu posso desfiliar e manter desfiliado e alijar da prática desportiva um país por décadas. O exemplo que eu posso dar aqui é da Rodésia e da África do Sul. Aliás, uma ótima decisão da FIFA e do Comitê Olímpico Internacional à época, em função, né, de todas as políticas de apartheid que eles realizavam, né, de discriminação racial aberta, eles foram alijados do movimento desportivo internacional. E óbvio, né, você pensa, porra, dá pena, claro que dá pena, olha quantos esportistas nunca puderam desenvolver a sua atividade profissional na África do Sul e na Rodésia por falta de alinhamento com o movimento internacional em virtude dessa sanção. Vocês entendem? A imperatividade, a coatividade e
e, digamos, a sujeição passiva concreta, o receber as sanções concretamente, sempre existiram, e existem fora do Estado. Legal? Então, basicamente, dentro dessa lógica, que não é apenas direito, o que vem do Estado, e ao contrário, né, o Estado é uma das criaturas do direito, e hoje, evidentemente, é a criatura mais desenvolvida do direito, mas não é a única criatura passível do direito. Aliás, né, se nós concebermos, prestem atenção, que o direito é uma criatura do Estado, eu considero que o Estado praticamente é um semideus. E o direito simplesmente serve para instrumentalizar a vontade do príncipe, ou a vontade do legislador. Que, aliás, né, a gente fala isso de boca aberta, e se você pensar, é um absurdo, né? Quando você pergunta assim, mas o juiz tem que saber qual é a vontade do legislador. Ou seja, o juiz é um cara que simplesmente serve para colocar em prática os desígnios do Estado. E numa teoria como essa, eu, como juiz, eu não posso questionar se o que o Estado faz é legítimo, se ele está violando o direito dos seus cidadãos, se ele está violando princípios basilares de justiça, porque eu sou apenas, e essa é uma frase muito famosa do positivismo jurídico, né? Inspirado na escola kelseniana, Clovis Bevilacqua tinha essa expressão, né? O juiz é boca da lei. Tá, e se a lei for injusta, e se a lei for um absurdo, porque o legislador é o tiririca, pessoal. Não interessa, o juiz é a boca da lei. E dessa forma, eu simplesmente falo o seguinte, o poder judiciário nada mais é do que um cão de estimação do poder legislativo, já que ele simplesmente aplica aquilo que o poder legislativo decide ou regulamenta, sem poder criticar, sem poder questionar. A escola positivista clássica, se levada ao pé da letra, ela não permite que eu questione o Estado. Ela simplesmente é subserviente, ela só observa. Por isso que eu digo para vocês, direito é poder, direito é força. Você pode alegar que algumas constituições brasileiras foram ilegítimas, porque foram outorgadas e não promulgadas, não é verdade? Mas você tem como dizer que elas não eram jurídicas? Que elas não eram, na prática, constituições? Porque, gente, o direito muitas vezes não é moral. O direito não é justo, porque o direito é exercício de força. Agora, o direito, ele trabalha com mutação de forças e com substitutividade de forças. O Estado não é uma força estanque. Outras forças podem fragmentar o poder do Estado. E a partir do momento que outras forças surgem outros direitos. Porque o direito nada mais é do que a capacidade de eu ser visto institucionalmente, de eu ser reconhecido pelos meus jurisdicionados, eu emanar regras e que o descumprimento dessas regras cause ou ameace a imposição de sanções imperativas, independentemente se eu sou o Estado, se eu sou a Igreja Apostólica Romana, se eu sou a FIFA. Se eu consigo emanar regras, essas regras são de observância, e a sua inobservância causa consequências práticas e tem imperatividade nessa consequência prática, eu estou falando de direito. Legal, gente? Basicamente, né, essas regras esportivas, elas se dividem em 3, que a gente vai estar trabalhando de uma forma mais extensa. As regras do jogo. As regras do jogo basicamente servem para definir quem vence e quem perde. Ou pelo menos dentro de uma linha de disputa normal. A regra do jogo fala que um jogo de vôlei é 6 para cada lado, são 25 pontos por set, não tem mais vantagem. Se tocar na rede, é ponto da outra equipe. Vocês entenderam? As regras de xadrez, né? A gente tem um enxadrista aqui. Eu tive a satisfação, eu presidi o Tribunal Esportiva Estatal de Santa Catarina e fui procurador-geral do Tribunal TJD da FESPORT. Eu tive que julgar um caso em que se pediu a anulação de uma partida de xadrez. Porque o técnico pediu o empate, combinou com outro técnico o empate, comunicou ao enxadrista, o enxadrista discordou da decisão do seu próprio técnico e aplicou um checkmate. E a questão veio para mim, eu não entendia nada, eu tive que ler o estatuto da FIDE, que é a Federação Internacional de Xadrez, em francês, vocês imaginam? Porque quando a gente fala, gente, prestem atenção, de uma demanda de anulação de partida,
Eu estou falando de infração à regra do jogo, vocês concordam? Qual que é a maior discussão de anulação de partida hoje, gente? 3 letras para vocês, VAR. É isso, né? Olha, não observou o VAR, violou a regra de VAR da FIFA, então não observou regra de jogo. Se não observou regra de jogo, tem que ser anulada a partida. A sanção, a violação à regra de jogo, pessoal, ou é a anulação da partida ou competição, ou é a modificação de resultado. Isso no plano interno e no plano internacional. As regras de competição são diferentes. As regras de competição envolvem, olha, eu tinha que ter relacionado 25 atletas, relacionei 24, relacionei 26. Eu podia ter feito 4 substituições, fiz 8. Eu tinha um atleta que estava expulso e coloquei ele para jogar. Vocês entendem aqui? Ou esse atleta foi lá e deu um soco na boca de outro atleta. E não era boxe, não era MMA, né? Essas hipóteses são violações aqui às regras de competição, que são as regras disciplinares ou de inobservância aqui, de regras vinculadas à competição, mas não à disputa, a regra da modalidade, a regra do jogo em si. E, por último, são as regras associativas estatutárias, né? Onde eu posso ter essa pena de desfiliação, quando eu não me adequo ao estatuto que envolve uma associação desportiva ou uma entidade de administração do desporto que seja hierarquicamente superior à minha. Eu não posso ter um estatuto da Federação Catarinense de Futebol, da Federação Paulista de Futebol, que contraria ou viola o estatuto da CBF. Vocês estão entendendo aqui? Eu preciso ter essa vinculação hierárquica. E por isso a gente tem esses princípios da lei esportiva, né? Um dentro do movimento federativo é o de monopólio territorial ou de reciprocidade de reconhecimento, ou seja, no movimento federativo, eu só reconheço um ente representante do meu esporte patenteado em cada unidade territorial. Eu não posso ter 2 entidades que representam a FIFA na Argentina, eu só posso ter uma. Eu não posso ter 2 entidades que representam a FIFA/CBF no Paraná, eu só posso ter uma. Isso é uma regra que ficou clássica no movimento federativo, ela não é absoluta, mas ela é a costumeira. A gente não costuma ver alguma regra que não seja de monopólio territorial. O exemplo que sempre dá aqui é as regras de monopólio territorial sindical, né? Parece bastante, se assemelham bastante. A questão da afiliação obrigatória, já te passo a palavra, tá, Rodolfo? A questão da afiliação obrigatória para poder ter legitimidade para disputar competições. A par condicio, né? Que é a chamada igualdade de condição de armas. Um exemplo de resultados que foram anulados no movimento olímpico pela violação de par condicio foi a anulação daqueles resultados obtidos com os super maiôs na natação, estão lembrados? Porque se um camarada está nadando no pelo e o outro está nadando com super maiô, esse super maiô traz uma vantagem desportiva. Eu não posso ter um equipamento, eu não posso ter uma condição que tire a igualdade de condições entre os participantes. Me diz qual que é o principal caso de violação de par condicio no esporte internacional, gente. A dopagem, né, cara? A dopagem é o principal elemento de iniquidade ou desigualdade concorrencial na prática desportiva. Eu e o outro atleta agora não estamos mais disputando em condição de igualdade, porque ele está violando uma regra de dopagem, está utilizando uma substância proibida que dá vantagem a ele. A publicidade e o controle de registros, né? A existência de recorde, a existência de registros é obrigatória para que eu possa não só pensar em competição temporânea, contemporânea, mas eu, por exemplo, quando eu estou nadando, entro numa raia para nadar hoje, eu estou tentando bater um recorde que pode ter sido estabelecido há 30 anos atrás, e de uma forma geral eu posso estar competindo com um atleta que nem mais vivo está. Isso é fantástico, né? O fair play, o jogo limpo, a não discriminação, né? Que é toda essa questão que envolve políticas raciais e, evidentemente, hoje a discussão é enorme, envolve gênero, né, galera? Dos atletas transgêneros, eu não vou entrar nessa discussão, graças a Deus não é objeto do meu curso, mas toda essa política de não discriminação, a prevalência do mérito desportivo, ou seja, né, a prevalência do resultado desportivo. Então, isso é uma problemática gigantesca, gente, no nosso país. Muitas vezes eu sou procurado por potenciais clientes aqui por isso, que falam o seguinte: olha, eu sou um atleta, eu tenho um recorde X,
fulano tem um recorde X abaixo do meu, mas ele foi convocado para a seleção brasileira e eu não fui. Isso é muito comum. E aqui seria uma violação à prevalência do mérito desportivo, né? Caso não tenha, de fato, sido usado um critério. E o pro competitione, ou seja, que é a estabilidade das competições em regra. Rodolfo, pode perguntar, perdão. Primeiramente, obrigado pela palavra, professor, mas mais uma pergunta, mais uma parte sobre essa questão da afiliação obrigatória que eu me lembrei, que assim, para quem não é lá muito versado em geografia, tem um país na África que é a Tanzânia, que ele tem a parte continental, que é Tanganica, e o arquipélago de Zanzibar. Eles juntos formam a Federação da Tanzânia. Por que eu estou falando isso? Tanzânia é filiada à FIFA, e o Zanzibar, o arquipélago que faz parte da Tanzânia, ele decidiu fazer uma federação de futebol, no molde da Federação Estadual Brasileira, e se filiar à Confederação Africana de Futebol, o equivalente africano da Conmebol, e disputar eliminatórias da Copa Africana por lá. Aí, quando a FIFA descobriu, eles caíram matando, eles chegaram matando com a faca no pescoço da federação, tanto do Zanzibar quanto da Tanzânia, falando, olha, não vai ter redundância de federação representando Zanzibar, vai ser só a Tanzânia representando o lado do continente do arquipélago do país. Você, do Zanzibar, sai do sistema FIFA, do qual a eliminatória da Copa Africana faz parte, então teve essa questão ocorrendo no continente africano, e isso não faz tanto tempo assim não, isso foi tipo 2008, sabe? Não tem nem 15 anos essa história. É muito interessante. Eu até, Rodolfo, abrindo um parêntese lúdico, o livro que eu estou lendo agora é de um escritor tanzaniense, que ganhou agora, foi Nobel de Literatura em 2021, chamado Aberamar. E ele fala um pouquinho desse processo de unificação da Tanzânia. Inclusive, Zanzibar, o arquipélago de Zanzibar, era majoritariamente, ou é ainda majoritariamente islâmico, né? Então havia toda uma questão étnica, né? Porque Zanzibar era um arquipélago muito forte aqui, uma rota comercial, né? Em relação ao mundo árabe e à Índia, né? Então, com características culturais diferentes. Mas a gente tem vários casos, aí o caso Taiwan-China, né, que é um caso fantástico, eu vou estar trazendo para vocês na aula 5, né, de atletas que se recusavam que eram taiwanenses e se recusavam a disputar as Olimpíadas sob a bandeira chinesa. Então, toda essa questão, né, da repercussão do princípio da autodeterminação dos povos frente ao movimento desportivo, que a gente vai conversar um pouquinho na aula 5. Legal? Basicamente, gente, encerrando, as regras de jogo envolvem, né, o acontecimento desportivo, que a gente chama de etio desportivo, feito ato acontecimento esportivo, as regras de competição, a própria competição, os torneios, e as regras associativas em relação à organização desportiva, né, nessa lógica concêntrica. Legal, pessoal? Bom, obrigado. Nessa aula 1 aí, eu sei que foi um conteúdo denso para vocês, um conteúdo mais introdutório. Eu deixo aqui para vocês aí as minhas redes sociais, aí para quem quiser interagir. Tem o Twitter também, né? Que no fim das contas é a melhor, apesar de ser a menos utilizada, é a melhor das redes para mim, né? Mas eu queria agradecer a presença de todos vocês, dizer que é uma satisfação enorme para mim estar com vocês aqui nesse curso. Eu vou estar disponibilizando aí a minha obra que trata sobre essa matéria no capítulo 1 da minha obra, trata bastante sobre toda essa questão que a gente discutiu, lex esportiva, direito público do desporto, pluralismo jurídico versus positivismo jurídico, para a gente entender o papel e a posição do direito desportivo aqui no ordenamento jurídico nacional e internacional. Bacana, gente? Vou deixar aberto para alguma dúvida, se alguém tem alguma dúvida para tirar. E obrigado, Selma. E qualquer coisa também tem o meu e-mail, pode me procurar nas redes, qualquer dúvida que vocês tenham. E a aula 2, agora, como eu falei com vocês, semana que vem vai ser conduzida pela Flávia, e ela vai estar falando um pouquinho, né, de movimento olímpico, carta olímpica, movimento antidopagem, o que é a UADA, como é que funcionam os julgamentos internos dentro desses organismos, e falar um pouquinho da estrutura da Corte Arbitral do Esporte, né, a CASTAS, né, que é a Corte Arbitral do Esporte, ou o Tribunal Arbitral do Desporto, aí, em inglês e francês. Legal, gente? Obrigado. Boa noite, espero que tenham gostado da aula e a gente se vê no restante dos encontros, tá bom? Grande abraço, até logo.
Oi, Flá, voltasse? Quer dar um tchau geral aí pro pessoal? Olha, parabéns aí, né? Mandei a turma toda esse tempo. Tomara que vocês tenham gostado. É bem difícil dar aula depois do professor Bayer, mas também é ruim dar antes dele, porque daí a gente dá antes, daí ele dá, todo mundo acha que melhorou muito, aí dá depois, fica aquela coisa. Mas, enfim, espero vocês quarta que vem aqui. Tá bom, gente. Um beijo, ótima semana, viu?